E o Banco do Brasil não vai pagar mais dividendos? Será que o Banco do Brasil está quebrando? Bom, tá curioso? Fique aqui até o final desse vídeo, já curte, compartilha. E claro, se inscreve nesse canal, segue a nossa página, porque aqui você tem bastante informações sobre finanças e investimentos. Basicamente, o sistema financeiro do Brasil está no centro das maiores crises recentes. De um lado, você tem as sanções internacionais, de outro, decisões do STF totalmente arbitrárias. E no meio disso tudo, os bancos. Com destaque para o Banco do Brasil, que acaba de divulgar um pagamento de dividendos que deveria ser feito agora, no mês de setembro, que vai ser adiado lá para dezembro, ou seja, vai ficar com o dinheiro do acionista em mãos até lá no final. O que isso significa para o investidor? Ele quer dizer que o Banco do Brasil não vai fazer pingar dividendos na conta do investidor. Isso é bom? Isso é ruim? Isso é perigoso? O Banco do Brasil está quebrando? Será? É isso que a gente vai tentar trazer em detalhes aqui para você. Agora, vamos falar um pouco da Lei Magnitsky. O que é essa lei? Essa lei foi uma lei criada pelo governo americano para punir terroristas, governos totalitários, ditadores, assassinos e outros mais. E a última decisão americana fez com que o Alexandre de Moraes fosse enquadrado na Lei Magnitsky. Com isso, ele tem os seus bens que estão nos Estados Unidos bloqueados e ele não pode, teoricamente, utilizar nenhum tipo de serviço, nem sequer adquirir alguma coisa de empresa americana. Não se sabe ainda até que ponto chega isso. Fato é que o Dino ontem, numa decisão totalmente atabalhoada no STF, em um processo que não fazia nem sentido falar nisso, disse que se os bancos cumprirem uma medida judicial que foi decidida lá fora, aqui dentro não tem validade, tá? Os bancos seriam punidos. E o Alexandre de Moraes falou a mesma coisa, se os bancos fizerem algum bloqueio a mandado da justiça americana, justiça não é nem a justiça que mandou lá, é o governo americano, também os bancos serão sancionados. Então nisso fez com que os bancos caíssem ontem 4, 5, 6, 8% por conta dessas ameaças. Não está nada fácil a vida dos bancos aqui no Brasil. Essas sanções, elas podem ir desde uma simples multa de alguns bilhões ou milhões de reais ou dólares, até mesmo a quebra de todos os serviços que utiliza de empresas americanas. Para você ter uma ideia, o Alexandre de Moraes, em tese, não pode ter conta no YouTube, não pode ter conta na Amazon, no TikTok. O TikTok é chinês, o TikTok pode. Não pode fazer compras em nenhum site, nenhuma empresa que seja americana. Agora, esse dilema jurídico, infelizmente, deixou os bancos no olho desse furacão e fez com que tudo isso caísse demais. Agora, o impacto no Banco do Brasil explica a decisão de adiamento dos dividendos, porque isso pode ser uma medida de precaução para o banco. Ele não sabe ainda até que ponto pode chegar sanções, então ele optou por segurar esses dividendos. Mas esse dinheiro vai seguir lá dentro do Banco do Brasil, inclusive lá em dezembro serão pagos esses dividendos já atualizados pela taxa Selic. Isso pode ser um problema? Acho que não. Na minha visão, isso aí é apenas uma oportunidade de compra, porque lá na frente ele vai pagar esses dividendos ainda atualizados e nada melhor do que uma precaução no banco de segurar esse dinheiro para fazer ele render mais ali também na operação. Se o banco confia na operação dele, automaticamente vai fazer esse dinheiro se valorizar. Agora, tudo isso gera uma insegurança muito grande para os investidores. Investidores, principalmente novos, vão sofrer com uma metralhadora de notícias ruins aí. Então, cabe a você entender do que se trata cada uma dessas coisas para você não entrar em desespero e, de repente, perder a oportunidade, né? O Warren Buffett diz uma frase que faz todo sentido: compre as ações ou compre seus investimentos ao som dos canhões e venda ao som dos violinos. Eis os canhões aí. Cabe a você decidir se vai comprar ou não. Agora, esse adiamento em meio à crise, como eu disse para vocês, pode se mostrar aí uma fragilidade do banco? Pode, mas a minha visão não é. Na minha visão, se trata apenas de uma cautela, certo? Quando a gente fala do sistema financeiro nacional, a gente precisa analisar quais são os riscos também. Então, vocês acham que os bancos vão ter mais problemas? Pô, já caiu 6, 7, 8%. Eu acho difícil que caiam mais, porque tudo isso já foi precificado nessa queda de ontem.
Então, muito cuidado com os ruídos que você ouve por aí. Está circulando na internet até que tem muita gente sacando dinheiro do Banco do Brasil, de medo do Banco do Brasil falir por conta da Magnitsky, porque o Banco do Brasil não vai poder não vai poder sancionar o Alexandre de Moraes, fechar as contas dele, porque o governo não vai deixar. Gente, se acontecer isso, o Brasil pode ter certeza que está em sério risco até mesmo do Brasil entrar, vamos dizer assim, numa discussão muito grave perante os Estados Unidos para não se falar em guerra, ok? Agora, se os bancos brasileiros seguirem as ordens dos Estados Unidos, qual que é o risco? Pode ter punição interna? Se constitucional for, pode ter punição. E aí o problema se acentua, porque da mesma forma que ele pode ser punido aqui, pode ser punido pelas empresas americanas também. Então aí sim os bancos estarão perdidos. Mas eu duvido que por uma pessoa os bancos vão deixar de seguir as ordens da Magnitsky. Ok? Vale ressaltar também que os bancos, eles são a espinha dorsal de uma economia. E qualquer instabilidade gerada, ele pode ser um efeito cascata no crédito, no consumo e nos investimentos. Tudo isso geraria uma inflação, geraria uma redução do fluxo de dinheiro na rua. Gente, isso aí pode derrubar uma economia. Eu acredito que o governo não está, digamos assim, disposto a comprar uma briga como essa, que pode ser um tiro no próprio pé. Agora, o que o investidor deve observar? Ele tem que observar 3 pontos importantes, tá? Os dividendos e políticas de distribuição. Isso precisa estar bem claro na cabeça do investidor quando ele vai comprar uma ação. Caso não atenda às necessidades e aos anseios dele, ele não compra essa ação. Outra coisa, exposição internacional dos bancos brasileiros. Quais bancos estão expostos internacionalmente, que correm o risco de ser sancionados? Se você está com medo, não compre aqueles bancos que têm exposição lá fora, certo? Mas não deixe de investir. E claro, as decisões políticas e jurídicas da próxima semana, porque isso pode impactar diretamente a carteira de investimentos e principalmente os bancos. Em conclusão, sanções mais o STF gerou esse dilema e esse problema para os bancos. Ações caíram, derreteram. Banco do Brasil adiou os dividendos. Isso é um sinal de cautela, na minha visão, não é um sinal de enfraquecimento. E claro, quem é gente rica de verdade sabe que crises são momentos de cautela, mas também de oportunidades. Por quê? Porque informação e estratégia fazem toda a diferença no momento de você aportar na sua carteira. Então pense nisso. Muito cuidado com as notícias que você ouve. Veja, confira quais são as fontes da notícia. Eu recebi hoje uma mensagem de uma pessoa falando: corra aos bancos, para o Banco do Brasil vai quebrar, tira o dinheiro do banco que o dinheiro vai ser totalmente bloqueado. Gente, muito cuidado com isso. Muito cuidado, que tem muita gente que está querendo só likes aí em vídeos e está falando um monte de abobrinha. Muito cuidado em quem você confia. E claro, se inscreve aqui no nosso canal, porque aqui a informação é de especialista, a informação é confiável. Deixa o seu like aqui, coloca nos comentários o que você acha sobre isso. E claro, fala para mim se você está comprando ou está vendendo no Banco do Brasil. Um grande abraço e tchau, tchau.